Olá, queridos! Eu queria compartilhar uma pequena reflexão com vocês nesse momento. Fica lá em livro de Atos, capítulo 10, verso 1 em diante. No livro de Atos, capítulo 10, verso 1 em diante, fala de um homem chamado Cornélio. Se eu fosse titular o tema dessa pequena reflexão, eu colocaria a lei do exemplo. Quando nós olhamos para a vida e a história de Cornélio, nós podemos tomar a vida e a história de Cornélio como exemplo. Esse homem foi um exemplo de cristão para nós. Cornélio, ele não era qualquer pessoa. Cornélio, ele era um líder, era um homem influente naquela cidade, ele liderava 100 pessoas, ou melhor, 100 soldados. Atos capítulo 10, verso 1 em diante, diz assim: um homem em Cesareia por nome Cornélio, centurião da corte chamada Itália, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Queridos, o que me chamou bastante atenção foi o verso 2. O verso 2 diz para nós que Cornélio, ele exercia 5 princípios no qual nós temos que exercer. Quais são os 5 princípios que Cornélio exercia naquele tempo? Primeiro, Cornélio, ele era piedoso. Ele era um homem que se preocupava com o próximo. Cornélio, ele exercia a piedade, a compaixão. Ele se colocava no lugar do seu próximo. Cornélio era aquela pessoa que, quando escutava que um irmão estava passando necessidade, ele não ia orar pela necessidade do irmão, ele ia ajudar, porque ele tinha recursos. Cornélio também exercia outro princípio, que era o princípio do temer a Deus. Ele temia ao Senhor, ele honrava ao Senhor, ele obedecia ao Senhor, ele não se ajuntava para compartilhar coisas que feriam os princípios de Deus com pessoas mundanas, não. Cornélio, ele honrava ao Senhor, ou seja, ele honrou ao Senhor do começo ao fim da sua vida. Outro princípio também importante que Cornélio exercia naquele tempo era o princípio familiar, porque toda a sua casa era temente a Deus, ou seja, Cornélio tinha um pequeno céu dentro da sua casa. Nós precisamos ter um pequeno céu dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Cornélio, ele era exemplo para os filhos. E hoje, queridos, a gente vê que muitos cristãos não têm esse pequeno céu dentro de casa. Cornélio tinha um pequeno céu. Tem pessoas, tem cristãos que não têm um pequeno céu, têm um pequeno inferno. E se você ainda não tem esse pequeno céu dentro de casa, que você possa estar convertendo a sua casa a um pequeno céu. Outro princípio também importantíssimo que Cornélio exercia era o princípio de compartilhar o que ele tinha, porque ele dava esmolas aos pobres. Cornélio, o que ele tinha era para compartilhar com quem não tinha. É por isso que Deus abençoava Cornélio. É por isso que Deus alargava as tendas de Cornélio em todas as áreas. Porque, queridos, nós precisamos compartilhar o que nós temos. Nós precisamos ajudar o próximo. Cornélio, ele exercia a lei do exemplo. Ele era um exemplo. Como também Cornélio, ele exercia o princípio da oração. Ele era um homem de oração, era um homem cheio de Deus. Queridos, quando nós paramos de orar, nós deixamos de conversar com Deus. Ou seja, nós ficamos inimigos de Deus, porque nós não conversamos mais com Ele. E nós precisamos orar diariamente, porque a oração é uma conversação com Deus. Queridos, Cornélio, ele era um exemplo. Nós precisamos copiar exemplos de homens de Deus. Nós precisamos ter referências de homens de Deus na nossa vida. E Cornélio, ele era uma referência. Era um homem que exercia uma posição bem relativa em Cesareia,
mas ele não se vendeu, ele não se corrompeu, ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Foi por isso que Deus tirou Pedro de Jope, levou para Cesareia, levou para a casa de Cornélio, e ali na casa de Cornélio, quando Pedro chegou, todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. A única coisa que Cornélio estava precisando naquele momento era o batismo do Espírito Santo. E o Senhor Deus, de imediato, o Senhor Deus levou Pedro para a casa de Cornélio para liberar o Espírito Santo sobre a vida de Cornélio, sobre a família de Cornélio e todas aquelas pessoas que ali estavam naquela casa, naquele ambiente. Queridos, quando nós estamos exercendo princípios, Deus, Ele sempre vai ser a nosso favor. Quando nós estamos exercendo princípios, Deus sempre vai enviar profetas para estar nos ajudando. Quando nós estamos exercendo princípios, Deus abre os céus sobre a nossa vida. Que você possa ser um exemplo, que você possa exercer a lei do exemplo, porque tem pessoas que olham para você e devido essas pessoas estar olhando para você, elas vão ser pessoas que vão querer seguir o seu exemplo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Exerça a lei do exemplo. Que Deus abençoe.